Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e para aqueles que amam a história da igreja, aqueles que amam a história dos grandes avivamentos, vai amar esse livro. Eu já dei aula de história da igreja, hoje não dou mais devido ao tempo, né? Não dá mais para dar, mas eu amo história da igreja, tenho vários materiais sobre esse assunto e principalmente amo também a história dos grandes avivamentos. E esse livro aqui, ele é maravilhoso e não é muito conhecido, mas é um livro top. É um livro top que vai trabalhar, gente, tá? Vou mandar aqui, você com certeza já leu o nome do livro, né? Você já leu aí o nome do livro. De Aldersgate a Azusa. Aqui fala Aldersgate foi aonde se converteu o John Wesley. John Wesley, todo mundo sabe, então eu vou chover aqui no molhado, que é o fundador do metodismo, né? Da igreja metodista nasce em Wesley e na sua visão teológica, tá? Aqui o livro vai trabalhar visões sobre a nova criação, tá? Sobre a nova criação, wesleyana, pentecostal e de santidade. Então vai trabalhar a teologia wesleyana, o pensamento de John Wesley, né, sobre principalmente a santidade, a santificação, a perfeita santificação, porque vocês sabem, quem estuda Wesley, ou quem já leu as suas obras, a sua teologia, ou conhece o movimento metodista, a igreja metodista, sabe muito bem que a ênfase de Wesley, John Wesley, era na santidade, na santificação, na perfeição cristã. Na perfeição cristã. E esse livro vai abordar tudo isso, tá? Do cenário histórico, ali, cultural, dos desdobramentos, desenvolvimentos da teologia wesleyana, partindo do seu fundador, John Wesley, até Azusa. Inclusive, eu já fiz aqui o review da obra, que é maravilhosa, do Donald Dayton, Raízes Teológicas do Pentecostalismo. As raízes teológicas do pentecostalismo, ou as raízes do movimento pentecostal, surgiram no movimento wesleyano, no metodismo. Isso é fato. Isso é fato. Inclusive, Charles Fox Parham, que é o pai do pentecostalismo, né? Ele era metodista. Ele era de uma igreja metodista. Então, essa obra foi organizada por Henry Knight III, que é o organizador, e nos capítulos aqui você vai ter vários doutores, especialistas nesse assunto, tá? Nesse assunto, que vai trabalhar o movimento metodista, vai trabalhar aí o início do movimento, a teologia de Wesley, a ênfase do metodismo, até chegar a Azusa, porque foi aqui em 1906 com um jovem não, ele já tinha aí seus 40 anos, mas era jovem, né? Era jovem, 40 anos não é velho. O Seymour, Joseph William Seymour, em 1906, explode ali na rua Azusa o movimento pentecostal, que é dali para o mundo, né? Dali para o mundo. Então, ele trabalha essa relação da visão metodista, a teologia metodista, tá? E o movimento pentecostal, que tem as suas raízes no metodismo. Então, maravilhoso, maravilhoso. E aqui, ó, você tem vários eruditos falando e indicando essa obra. Um deles é muito conhecido, hein? Que é o Rodman Williams, tá? Que tem a sua teologia sistemática, muito famosa. Teologia Sistemática Pentecostal de Rodman Williams, que é uma das melhores teologias sistemáticas, juntamente com a teologia do Stanley Orton, tá? Que para mim são as duas principais teologias sistemáticas pentecostais que temos em português.
a teologia do Stanley Orton, teologia sistemática do Orton e a teologia sistemática do Rodman Williams. E aqui ele indica esse livro. Tá? Você tem aqui a Suzy Stanley indicando também. E o bispo Hildo Melo, que é muito famoso, né, nos programas do Vejam Só. Ele é pastor da Igreja Metodista Livre e também presidente da Igreja Metodista Livre. Tá? O Hildo Melo, você pode encontrar vídeos dele aí no Vejam Só, nos debates, pregações dele, um homem de Deus. Também indicando esse livro. E antes de ler para vocês, esse livro aqui é a primeira edição. E essa editora, Sal Cultural, eu não costumo falar o nome da editora, porque eu não ganho R$1 para isso, mas essa editora Sal Cultural, ela tem milhares de obras sobre Wesley, sobre o movimento de santidade, sobre a teologia wesleyana, milhares de obras sobre esse tema, sobre essa questão. E essa obra, em especial, vai trabalhar tudo isso. Aqui no final, aqui você tem a lista, participam deste livro. Olha o tanto de gente. Todos os especialistas nos capítulos que irão comentar. Todos eruditos, professores de história, enfim, todos teólogos. E o organizador dessa obra, que é o Henry Knight III, ele é professor de estudos wesleyanos. Então ele é um especialista no metodismo, na teologia wesleyana, tá? No movimento wesleyano. Na Escola de Teologia de St. Paul, Kansas. St. Paul, Kansas. Tá? Aqui você tem, ele é organizador, ele também comenta, mas aqui tem outros, que comentam os capítulos aqui e são especialistas na história do movimento wesleyano. Aqui no final você tem algumas obras de Wesley, né? Como aqui, A Vida de John Wesley, lançado também pela editora Sal Cultural. Você também tem aqui outras obras, como Refletindo a Imagem Divina, que é a ética cristã na perspectiva wesleyana. Depois você tem aqui, esse livro é maravilhoso, A Teologia de John Wesley, estudos sobre as doutrinas e os ensinos do metodismo no despertar espiritual do século XVIII. Depois você vai ter mais obras aqui, Reconsiderando o Pietismo, Recuperando a Tradição Evangélica. Quem comenta, o escritor é Roger Olson, muito conhecido, e Christian Collins Wynne. Depois você tem aqui, Um Papel Sincero aos Homens de Razão e Religião. E aqui você tem outra obra, Uma Teologia do Amor, a dinâmica do wesleyanismo. Tá? Show de bola. É uma obra assim, são obras maravilhosas que você pode adquirir. Tá? Aqui você tem os colaboradores, todos aqueles que comentam aqui, os capítulos e as suas formações acadêmicas. Todos são professores, eruditos, tá? Todos. Tá bom? Aqui no final, ele vai te dar, no final, tá? Vai te dar aqui, Famílias Denominacionais Wesleyanas na América, tá? Ele vai te dar aqui, os dados. O Metodismo Unido, Metodismo Africano, as igrejas metodistas africanas. Ele vai te dar aqui, igrejas do movimento de santidade, famoso, né, o movimento Holiness, por movimentos da igreja metodista. Você tem aqui várias igrejas que surgiram desse movimento, tá? Muito bom. Aqui você tem, da tradição episcopal metodista, tá? Igreja Metodista Congregacional, Igreja Metodista do Sul, Igreja Metodista Fundamentalista, e tem várias igrejas. Igreja Metodista Evangélica,
Associação dos Metodistas Independentes. Olha aqui, ó, a tradição da Igreja Evangélica Unida dos Irmãos. Só igrejas metodistas, né? Nomes diferentes, mas a teologia é alinhado com o ensino de Wesley. E aqui depois você vai ter, ó, como as raízes do pentecostalismo surgiram no movimento wesleyano. Ele vai te dar também aqui, ó, denominações pentecostais na América. Você tem denominações trinitarianas, tá? Você tem aqui, ó, denominações trinitarianas. Aí você tem wesleyana. A questão das 3 bênçãos, ele vai explicar aqui no livro. A obra consumada, também chamada obra consumada do Calvário, tá? O movimento das 2 bênçãos, ele explica também. Você tem a Assembleia de Deus, tá? Você tem a Igreja de Deus Pentecostal. Olha só, várias igrejas desse movimento. Ó, tradição da Igreja de Deus, tradição pentecostal do movimento de santidade, outras igrejas pentecostais, Igreja do Deus Vivo. E também você vai ter, porque o unicismo, infelizmente, nasce no seio pentecostal. E as igrejas pentecostais sérias, trinitárias, excomungaram, eles expulsaram esses unicistas e eles fundaram as suas igrejas. Então você tem aqui, ó, denominações unicistas, como Assembleias Pentecostais do Mundo Internacionais. Aí tem os nomes das igrejas. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Aproximar bem para vocês verem. O movimento unicista é herético, são igrejas heréticas, tá? Que não creem na Trindade. Então, quando explode o movimento pentecostal, também explode dentro do pentecostalismo, vários pastores que não criam na Trindade, e eles foram expulsos e fundaram essas igrejas, né? Chamadas igrejas pentecostais unicistas. Então esse dado aqui é interessante que esse livro traz, tá? Interessantíssimo, show de bola. Voltando aqui, queridos, vamos lá para o sumário, tá? Essa obra, ela foi lançada em 2018, tá? Aqui você tem, ó, Aldersgate, que é o memorial da narrativa de conversão de John Wesley, extraída de seu diário. Eu tenho aqui o diário de John Wesley, tá? Eu já fiz o review dessa obra aqui, já faz uns 2 anos, o diário de John Wesley. Então, foi em Aldersgate que ele se converte, enfim. Vamos lá. E aqui você tem um sumário. Vamos correr aqui por causa do tempo agora, viu? Olha o sumário. Aqui, ó. Você tem agradecimentos, o prefácio à edição brasileira, a família wesleyana, pentecostal e do movimento de santidade. Quem comenta é o R. Knight III, que é o organizador dessa obra, né? Ele vai explicar aqui, que aqui já é a introdução ao assunto. Depois, o livro é dividido, queridos, em partes. Nós temos 6 partes. A primeira parte, ele vai falar o século XVIII. O século XVIII, o 1700, o ano 1700, o nascimento do metodismo. Então, como nasceu o metodismo, como aconteceu, e aqui ele vai te dar, sempre te dá a introdução, tá? John Wesley e a busca pela santidade, que era a base da teologia de Wesley. Aí ele vai trabalhando, né? A teologia trinitariana da graça de John Fletcher. John Fletcher era amigo de John Wesley, tá? Inclusive, John Fletcher, ele começou a cunhar depois o termo batismo com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com o viés pentecostal hoje, que o batismo com o Espírito Santo para o pentecostal é a evidência de falar em novas línguas. Para John Fletcher, não. Para Fletcher, esse batismo com o Espírito Santo envolvia uma
carga de poder, uma descarga de poder que capacitava um homem a pregar o evangelho, juntamente com a santificação. Juntamente com a santificação. Ele vai explicar aqui. Tá? O povo chamado metodista, aí ele vai te dar aqui depois a resposta pastoral. E cada um aqui, ó, cada capítulo aqui da primeira parte, você tem um comentarista, né? Você está vendo aqui, ó. Você tem um comentarista, que são especialistas nesse assunto. Vamos correr aqui. Parte 2. O início do século XIX. Já é o 1800. O ano 1800. Espalhando a santidade bíblica. Você tem a mesma coisa, a introdução, e depois você tem aqui 5 capítulos. Tá? 5 capítulos, cada um comentado por um especialista. Você pode pausar aí para ler, tá? A parte 2. Pausa aí para você ler. A parte 3, ele vai trabalhar o final do século XIX, tá? Esperança castigada e ansiosa expectativa. É a parte 3, está aqui, ó. Também cada capítulo da parte 3 comentada por um especialista. É bem detalhado o livro maravilhoso. Livro maravilhoso. Parte 3. Pausa aí para vocês lerem, tá? Os principais nomes. Olha aqui. Os 3 ainda. Vão pausando aí para vocês lerem. Olha que maravilha. A parte 4, você tem aí o século XX, que é o século passado, né? O surgimento do pentecostalismo, do movimento pentecostal. É a parte 4. Ele vai te dar um gráfico, né, do movimento. Tem sempre a introdução e o gráfico do movimento pentecostal. Vai falar do Charles Parham, que é o pai do pentecostalismo. Depois vai falar de outra figura importante que liderou ali o movimento, o avivamento da Rua Azusa, começando em 1906, que é o William Seymour, né? Joseph William Seymour, que é o pai do movimento de santidade, da santidade. Depois C.H. Manson, William Durham, Aimee Semple, McPherson, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, né? Ida Robson. Os principais nomes, ó. Então, a parte 4 ele trabalha o surgimento do pentecostalismo. Muito bom, maravilhoso. Então, primeiro trabalha o movimento wesleyano, para depois o movimento pentecostal. Creio que você já pausou aí para ler. A parte 5 ele vai trabalhar, ó, o século XX. O século XX. O século XX, a busca pela identidade do metodismo e do movimento de santidade. Você tem aqui a introdução e depois os capítulos comentados pelos eruditos no assunto. Pausa aí para vocês lerem. Creio que você já pausou e já está lendo aí. E a última parte, a parte 6, é interpretações, tá? Sobre esses movimentos. Você tem introdução, você tem interpretação histórica, uma interpretação teológica, uma interpretação pastoral e visões de uma nova humanidade. Aí você tem os apêndices, que é famílias confessionais americanas. Você tem um gráfico, que eu gostei de dar para vocês, né? O gráfico, a família denominacionais wesleyanas na América, e o segundo gráfico, denominações pentecostais na América, e a lista de colaboradores. Tá? Essa obra, no total, ela tem aí, ó, com as páginas finais,
365, 66, 370 páginas. 370 páginas. Tá? 370 páginas. Aqui você tem o apêndice, né? As famílias denominacionais americanas. Que está aqui, ó. Que eu já mostrei para vocês. Vamos pegar um capítulo aqui, rapidamente, queridos. Para quem ama história como eu, tá? Para você não falar besteira, ensinar a falar coisa que não existiu, esses livros vão te ajudar. Eu quero aprender sobre o movimento de pentecostal, as raízes do pentecostalismo. Um livro como esse vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Tá? A ligação do movimento pentecostal com o metodismo. É claro que o movimento metodista, gente, a sua teologia era mais voltada à santificação, à santidade. Tá? O pentecostalismo modificou isso. Mas as raízes do pentecostalismo os pés estão ficados, os pés do pentecostalismo, do movimento pentecostal, estão fincados, enraizados no movimento wesleyano. Isso é história. Então vamos pegar um capítulo aqui. Todos os capítulos são maravilhosos, né? Cadê? Ai. Como aqui, ó. Vamos pegar a parte 4. O surgimento do pentecostalismo, né? A página 207. 207. Tá aqui, ó. O surgimento do pentecostalismo, o século XX. Começo do século passado. Então você tem a introdução que ele vai te dar. Ele começa com a expressão, ó, batismo de fogo. E aqui você tem as notas de rodapé, aqui embaixo, ó, que são maravilhosas, tá? Maravilhosas. Show de bola. Então, batismo de fogo. Que para o pentecostal, essa expressão batismo de fogo é o batismo com o Espírito Santo, que é evidente de falar em novas línguas, que é a segunda experiência. Assim também como o movimento de wesleyano tinha uma dupla experiência. O Wesley dividia a conversão e a santificação. O batismo de santificação, né? Ou também ele chamava de a experiência do coração aquecido, aonde você era envolvido pela santidade de Deus e você poderia viver uma vida, tá, consagrada ao Senhor e até sem pecado. Você ia se aproximar tanto, tá, em relação ali à santificação e a ser santificado. E a santidade é a separação das coisas do mundo, tá, e viver exclusivamente para Deus, que você poderia viver sem pecar. Tá? Wesley entendia essa possibilidade, né? Já o pentecostalismo também tem a dupla experiência. A salvação, que é uma coisa, e o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência pós-conversão, que envolve aí o dom de línguas, né? O dom de línguas. Então, veja a semelhança, né, entre os dois movimentos. Só que tem ênfase diferentes. Aqui o batismo de fogo, ele começa falando, tá? No final do século XIX, termos como pentecostal e batismo do Espírito Santo eram usados alternadamente com perfeição cristã, que envolve a doutrina wesleyana da santidade. Com perfeição cristã e inteira santificação. O foco no relato de Pentecostes encorajou necessariamente a questão da relação do poder mencionado no livro de Atos com a santidade. Alguns, como Poe Palmer, muito conhecida, famosa, né, que era metodista, davam o mesmo sentido aos dois termos,
Ao final, as mulheres tinham se tornado autorizadas a falar publicamente pela primeira vez, pela condição de ter recebido a inteira santificação ou como resultado de ter tido uma experiência de santificação, que o pentecostal vai aplicar ao batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. A ênfase pentecostal é diferente. Tá? Por isso que a igreja metodista também, a igreja metodista consagra mulheres, né? A pastoras, porque as mulheres do movimento metodista tiveram um papel importante, né? E uma delas, de várias que teve, é Poeb Palmer. Poeb Palmer. Depois você vai ter aqui, ó. Outros acreditavam que a santidade e o poder eram distintos, mas que ambos eram recebidos quando alguém recebia o batismo do Espírito Santo, que para o pentecostal é a evidência de falar em novas línguas, para o metodista é a santificação, ou a perfeição cristã, ou a inteira santificação. Alguns evangelistas associados ao movimento de Keswick, muito famoso também, começaram a enfatizar a recepção do poder de evangelizar, tornando secundário o elemento de santidade. Então aqui já começa a mudar a ênfase, né? O poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, era a capacitação dada pelo mesmo para pregar, para evangelizar, para anunciar e por aí vai, as boas novas de salvação. Contudo, havia outra resposta para a pergunta. Houve aqueles que falaram em receber duas bênçãos após a conversão. A primeira foi a inteira santificação, que transmitiu a santidade, e em seguida estava o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo de fogo, que era um revestimento de poder. Essa palavra muito conhecida, né? No meio pentecostal, revestimento de poder. O movimento do batismo de fogo tornou-se uma forma distinta e crescente de radicalismo da santidade, embora não tenha sido o primeiro a propor a doutrina. Benjamin Irving, que foi influenciado pela teologia de John Fletcher, tá, muito amigo de John Wesley, que cunhava também esse termo, batismo com o Espírito Santo, aplicando o poder do Espírito Santo dado ao crente para pregar o Evangelho, institucionalizou-a em 1875 como a Igreja da Santidade pelo batismo de fogo. Irving finalmente desenvolveu uma teologia de 6 bênçãos distintas. Contudo, foi a teologia das 3 bênçãos que começou a se espalhar por partes do movimento de santidade, que envolve a santificação, o batismo com o Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo. Aí depois ele vai trabalhar aqui os primórdios do pentecostalismo. Show de bola. Começa a falar do pai do pentecostalismo, Charles Fox Parham, que era metodista. Tá? Depois ele saiu da igreja metodista, mas ele teve sua base teológica, Parham, que se tornou um evangelista, né? No movimento metodista. Então ele fala de Parham aqui. Depois ele vai falar de Seymour, que era negro. E naquela época, gente, se até hoje nos Estados Unidos tem racismo, imagina no começo do século XX, tá? Onde a segregação era severa, tá? Severa. Banheiros para negros, para brancos, restaurantes para negro e para branco. E justamente o pentecostalismo nasce, de fato, entre os pobres, entre antigos escravos, entre os negros, tá? E quem lidera ali o movimento da Rua Azusa foi esse camarada, que era cego de um olho, né? Caolho, negro, o Seymour. Veja como Deus é maravilhoso, né? Então ele vai falar aqui, ó, dos primórdios do pentecostalismo, show de bola. E sempre aqui embaixo, ó, notas de rodapé. Deixa eu correr aqui, ó. A natureza do pentecostalismo, eu não sei se é natureza ou é natureza, não sei se erraram aqui, né? Eu acho que é natureza do pentecostalismo. Mas show de bola também, tá? A propagação e diversificação teológica do pentecostalismo, como surgiu, os principais nomes, os principais teólogos, é show de bola. Novas questões, tá? Aqui você tem o movimento pentecostal, as raízes, né?
o movimento de Keswick, o movimento de santidade metodista e os seus desdobramentos. Tá? O pentecostalismo, Charles Fox Parham e William Seymour. Obra consumada, né, as duas bênçãos, de William Durham. União Cristã. Ó. Aqui tem o movimento pentecostal e os seus desdobramentos aqui. Ó. Esse quadro aqui está na página 217. Show de bola. Tá? Depois, no capítulo 18, ele começa a falar do pai do pentecostalismo, Charles Fox Parham, que é o progenitor do pentecostalismo. Quem comenta é Leslie Callahan. Vai trabalhar, tá? Esse camarada, a vida dele. E sempre aqui, ó, as notas de rodapé o tempo todo, né? Ó, projetor do movimento da fé apostólica, que depois o Seymour vai tomar conta, né? Continuidade e descontinuidade com o surgimento da teologia pentecostal. Depois teve o rompimento de Parham com Seymour. Parham ficou com inveja de Seymour, porque muita gente, só conta o lado cor-de-rosa, né? Só conta as coisas boas, mas não conta as coisas ruins que aconteceram nesses movimentos. Inveja, tanta coisa que aconteceu. Né? Parham ficou com inveja de Seymour. Ninguém fala sobre isso, né? Também o fim do movimento pentecostal na Azusa, né? As decepções que Seymour teve, as traições, é muita coisa. Enfim, queridos, é uma obra maravilhosa. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas se você puder adquirir, adquira, que é uma obra top demais, tá? De Aldersgate a Azusa. Se vocês gostaram de mais uma indicação aqui, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.